Boa tarde, turma 200. Desejo a todos tenha tido um bom final de semana, muita saúde e muita paz. Nós estávamos estudando os arcos na circunferência. Vimos a redução do segundo quadrante para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Vamos agora estudar as funções trigonométricas, que são as principais: seno, cosseno, tangente, secante, cossecante. Vamos ver se dá para estudar pelo menos seno, cosseno e tangente até o final deste mês de junho, tá ok? Porque 22 nós já temos prova, e aí vai ser um corre-corre danado, tá bom? Mas vamos tentar ver essas aulas restantes desse bimestre, né? Para que a gente faça as coisas tudo certinho. Então, nós vamos ver agora a função trigonométrica na circunferência. E a primeira delas é a função seno. Ora, nós já vimos também que o seno, ele acontece no eixo dos y e o cosseno no eixo x. Então, nós vamos começar vendo aqui a parte de seno, né? Então, tem aqui uma introduçãozinha que diz que nós podemos associar um número real x qualquer ao seno de um arco que mede x radiano, ou seja, associar x a seno de x. Nós vamos atribuir um valor de x para o seno de x. Esse x aqui vai ser o arco. Por exemplo, um arco de x igual a π sobre 2. Nós já vimos transformações de grau para radiano e de radiano para grau, não foi? Foi sim. Então, no caso, π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Por quê? Porque π é igual a 180. Então, se eu tenho π aqui, eu substituo por 180. 180 por 2 é igual a 90. Você tem que sempre que ter a ideia da relação entre π radiano e graus. Se você não tiver essa ideia, não ter entendido, você vai ter dificuldade de ver sem olhar para a circunferência, tá bom? Então, π sobre 2 é a mesma coisa que 90 graus. Então, para este arco, nós vamos dizer que π sobre 2, o arco π sobre 2 é igual a 1, pois o seno de π sobre 2 é 1. Por quê? Nós vimos também que o raio da circunferência é igual a 1. Do centro até ela tocar qualquer segmento que sai do centro da circunferência até tocar na circunferência é chamado de raio. E esse raio é igual a 1. Por isso que o seno de π sobre 2 é igual a 1. Assim como o seno de π, que é igual a 180 graus, vai ser zero. Por quê? Porque o seno é definido no eixo y. Então, nós vamos ver aqui uma definiçãozinha de como a função seno, definida de R em R, para cada número real x, associa-se o seno de um arco de x radiano, ou seja, a cada x associa-se o seno de x. Aqui não é SM, não, é SN. O computador é que fica doido. Quando ele bota SN, ele entende SM. Então, porque na realidade isso aqui não é uma palavra. É apenas o símbolo do seno. É a abreviatura do seno. SN é a abreviatura do seno de uma função trigonométrica, tá ok? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. No caso aqui, ó, nós temos esse conjunto aqui, por exemplo, chamado de conjunto A, conjunto B. Tem o R, que é a relação, y é igual a seno de x, então R de y de seno de x é em R. Nós temos o x aqui que vai ser atribuído e vamos calcular o seno de x. Esse x aqui vai ser em forma de radiano ou graus.
Aqui nós temos o domínio, aqui nós temos a imagem. Sempre o termo x do conjunto A tem que estar associado a um termo do conjunto B, para que seja função. O que é isso, professor? Na definição de função, diz que todos os elementos do conjunto A têm que estar associados a um único elemento do conjunto B, para que seja uma função. Então, no caso aqui, ó, para todo x correspondente a esse conjunto, tem que ter um elemento correspondente a ele. Nós vamos ver uma tabela aqui embaixo, que para cada x que eu atribuir em forma de radiano, eu vou ter um valor para o seno desse radiano, ou grau, né? Para esboçar o gráfico f de x igual a seno de x, atribuímos valores a x, então nós vamos atribuir valores, e daí calculamos a função f de x, que é igual a y. Mas quem é o y? O y é o seno de x. Por quê? Porque é no eixo y que nós temos o seno. Foi definido que o seno de x corresponde ao eixo y e o cosseno de x corresponde ao eixo x. Nós vamos ver aqui na sequência uma circunferência. Vocês já viram essas definiçõezinhas da circunferência, né? Então, nós vamos aplicar aqui na função trigonométrica. Então, diz o seguinte: a função seno é uma função periódica e seu período é 2π. O que é isso? O período é exatamente o comprimento dessa circunferência, onde a partir daí ela vai se repetir. Nós vamos ver tudo isso no gráfico. Então, a cada 2π, ela forma um período. Ela se torna periódica. Ela é expressa por função f de x igual a seno de x. Esse x aqui, nós vamos trocar por um arco qualquer, que pode ser, no caso dos ângulos notáveis, 90 graus, ou π sobre 2, π ou 180 graus, 270 graus ou 3π sobre 2, e 0 grau ou 360 graus, ou 2π, tá ok? Então, diz que no círculo trigonométrico, o sinal da função seno é positivo quando x pertence ao primeiro e segundo quadrante. Nós já vimos os quadrantes de uma circunferência, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Já no terceiro e quarto quadrante, o sinal é negativo. Então, a função seno no primeiro e segundo, a função seno ela é positiva quando o x estiver no primeiro e segundo quadrante. Nós vamos olhar já já. Já no terceiro e quarto quadrante, o sinal é negativo. Por que isso? Porque no primeiro quadrante, o eixo y encontra-se acima do eixo x. Logo, ele é positivo, tanto no primeiro quadrante, como no segundo quadrante. Já no terceiro e quarto quadrante, o eixo y se encontra abaixo do eixo x. Logo, é negativo. Temos os exemplos aqui dessa circunferência. Aqui nós temos o eixo x, o eixo y. Primeiro quadrante, para o seno é positivo, porque ele é definido no eixo y. Então, aqui, nessa posição, ele é positivo. No segundo quadrante, continua positivo, porque o eixo y está acima do eixo x. Então, positivo no primeiro, positivo no segundo quadrante. Para o seno, no terceiro quadrante é negativo, porque o eixo y está abaixo do eixo x. E no quarto quadrante também é negativo. Tanto para o terceiro como o quarto, o seno do ângulo vai ser negativo. No primeiro e no segundo, esse seno é positivo,
Porque o seno do ângulo, gente, nós não vimos lá no início que é definido no eixo Y. Então, se o eixo Y está acima do eixo X, ele é positivo. Se ele está abaixo, ele é negativo para o seno, porque o seno é definido no eixo Y, tá ok? Não esqueçam desses detalhes que a gente já andou vendo, né? E se esquecerem, não entenderem como funcionam esses sinais, terão muita dificuldade quando apresentarem apenas os números e não apresentar a circunferência. Além disso, no primeiro e quarto quadrante, a função é crescente. Nós vamos ver através da figura. Já no segundo e terceiro quadrante, a função é decrescente, ou seja, a parábola que vai ser apresentada no gráfico já, na sequência, você vai observar que no primeiro e quarto quadrante a função é crescente, ou seja, o senoide vai crescer. Já no segundo e terceiro quadrante, a função é decrescente. Que função? A função do seno. O domínio e o contradomínio da função seno são iguais a R, ou seja, ao conjunto R. São todos os elementos que pertencem ao conjunto dos reais, tanto o domínio como o contradomínio. Agora, veja bem, o domínio do seno, até botar aqui seno de x, para não ficar mal entendido. O domínio, esse DOM é de domínio. Domínio do seno de x é igual ao conjunto dos reais. Agora, a imagem não é sempre os elementos do eixo Y, do segundo conjunto, caso o conjunto B. Olha aqui, ó. Esse segmento varia de quanto a quanto? De menos 1 a 1. Acima do eixo Y, do eixo X, nós temos esse segmento igual a 1, que é o raio da circunferência. Abaixo, ele é negativo. Então, vai de menos 1 a 1, intervalo fechado. Então, gente, o domínio é todos os elementos do conjunto dos reais. Nós vamos ver aqui a figura de uma senoide, tá? E a imagem são todos os elementos que variam de menos 1 a 1. Mas, professor, o que é senoide? Senoide, gente, vem do seno. Nós não estamos trabalhando com a função seno. Então, é esse gráfico que nós vamos fazer aqui na sequência, é chamado de gráfico do seno ou senoide, tá ok? Deu para entender? Espero que sim, tá? Então, o domínio de uma função são todos os elementos do conjunto dos reais. A imagem são todos os elementos que variam de menos 1 a 1, no caso de intervalo fechado, ó. Menos 1 a 1. Isso é a imagem. A pessoa só está falando grego para mim. O que é imagem? Imagens, gente, são todos os elementos da função que estão associados, todos os elementos do conjunto B, ou seja, de um segundo conjunto, que estão associados a cada elemento do conjunto A. Então, todos os elementos do conjunto A têm que estar associados a um único elemento do conjunto B. Essa é a definição de função. Vocês já devem ter visto com uma linguagem bem mais simples lá no primeiro ano, tá certo? Domínio, imagem, com certeza vocês viram. Então, você já tem ideia do que é uma função, né? A função são todos os elementos do conjunto A que tem um único correspondente no conjunto B. Professor, e se não for A e B? Pode ser C e D. Esse conjunto A está representando o primeiro conjunto e o B o segundo. Então, independente das letras, tem que ser todos os elementos do primeiro conjunto
ter um único correspondente no segundo conjunto, tá ok, gente? Não esqueçam disso aí. E aí ela define aqui mais detalhado, ó. O seno de x vai de menos 1 a 1. Maior ou igual a menos 1 e menor que 1. Professor, mas aí não tem maior ou igual, nem menor ou igual. Então, vamos tentar ver se consegue colocar esses sinais, ó. Voltando aqui, eu quero inserir símbolos. Esses símbolos é menor, tá bem aqui, ó. Menor, vou copiar. Vou copiar aqui para onde deve ficar, ó. Colar, página inicial. E agora eu vou inserir direto, ó, inserir símbolo. Então vai ficar também. Então como é que fica? Ó? Como é que eu vou ler isso aqui? Ó? Eu vou ler da seguinte maneira. Ó. Veja a leitura. O que está escrito aqui, ó, isso aqui vocês viram lá no primeiro ano. Intervalo fechado de menos 1 a 1. Quando eu quero representar de outra maneira, eu represento através desses sinais, ó. Seno de x é maior ou igual a menos 1 e menor que 1. É a mesma coisa que está dito aqui entre colchetes. Tá ok, gente? Em relação à simetria, a função seno é uma função ímpar. Mas, professor, o que é isso, né? Vocês devem ter visto essa função ímpar lá no primeiro ano, onde o seno de menos x é igual a menos de seno de x. O gráfico da função seno f de x igual a seno de x é uma curva chamada senoide. Foi o que eu falei lá no início, tá? Então, nós vamos parar por aqui, para essa aula, e voltamos logo na sequência. E vamos fazer o gráfico da função seno, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.